Muito bem, boa tarde para você que está acompanhando a programação da nossa emissora, da Rádio Comunitária Mairi FM, a comunicação a serviço da comunidade. Aqui no Jornal do Meio-Dia, na minha apresentação Diego Silva, estamos recebendo, mais uma vez, a secretária do nosso município, Silvia Carneiro. Ela hoje está aqui para trazer informações atualizadas para você que está ouvindo a nossa emissora, informações sobre a pandemia, sobre o novo coronavírus, e você acompanha ao vivo na Rádio Mairi FM todas essas informações. Já gostaríamos de começar a entrevista agradecendo a todos que estão acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia. E começar também saudando a senhora secretária. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes. Iniciando sempre agradecer a Deus, né? Fortalece a fé, a minha família. A gestão Jabope e Gustavo pela oportunidade. Então, Diego, eu aqui novamente, né, falando sobre o terceiro caso da Covid-19 no município de Mairi. Então, a Prefeitura de Mairi, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica Municipal, informa a toda a população mairiense a confirmação do terceiro caso da Covid-19 no município. Então, trata-se de uma mulher de 46 anos, com comorbidades, residente na zona rural do município e que não teve contato com os primeiros casos confirmados. Então, não tem relação com os dois primeiros casos. Entendi. Então, isso caracteriza a transmissão comunitária em nosso município. Ô Silvia, um ponto interessante, sem querer lhe interromper, mas as pessoas estão muito pensando que na zona rural estão livres desse mal. E essa informação que você traz agora, esse caso confirmado, esse terceiro caso, é uma pessoa da zona rural. Isso, da zona rural. A paciente, na verdade, ela estava em isolamento domiciliar, começou com alguns sintomas, como, por exemplo, a gente chama de perda de olfato, é você não sentir corretamente o cheiro das coisas. Então, sentiu isso, foi a uma unidade de saúde, né? A unidade da saúde orientou a permanecer em casa, né? Sendo monitorada pela equipe da vigilância, deu todas as orientações de isolamento e, no período correto, realizou o teste rápido. Então, hoje pela manhã, a gente teve a confirmação realizada através do teste rápido de mais um caso, né, de uma pessoa que teve um sintoma leve. Então, essa pessoa está estável, né, está bem nesse momento, mas que foi confirmado esse caso. Então, você falando até de zona rural, Diego, é porque a gente tanto fala. Então, fluxo de pessoas nas ruas, né, que é o índice de isolamento. A gente está pedindo, quando teve o primeiro caso, eu vim aqui na rádio e falei que os primeiros 15 dias era essencial permanecer em casa, era essencial. A gente tomou algumas medidas, como, por exemplo, fechamento de alguns comércios, mantendo alguns essenciais, para diminuir o número de pessoas circulando no município. E até o momento, desde o início da pandemia, a gente não chegou ao ideal de pessoas circulando na rua. Então, a gente chegou até a 45%, o ideal é 70% das pessoas fiquem em isolamento. E eu estou alertando desde o início, que as pessoas só vão na rua se tiver necessidade. E o fluxo de pessoas ainda é grande no município. Chegando o máximo de isolamento a 45%, mas isso tem variado de 32%, 39% e a 45% das pessoas em isolamento, segundo os dados apresentados. Então, a gente ressalta novamente que vem muita gente da zona rural para Mairi, né? Vem pessoas para retirar dinheiro, tem pessoas que querem fazer compras, e agora não é o momento. A gente tem, já entrou no terceiro mês, né? A gente flexibilizou algumas medidas no início, né? Que eu falo que isso acabou dando um gás, né? E agora não é o momento de sair. Não, se sair, só se necessário. Cuidado com o contato com qualquer outra pessoa. Então, mantenha a distância, faça as medidas de higiene e de prevenção que a gente está falando, a questão da lavagem das mãos com mais recorrência. A gente tem
um produto, Diego, que é muito importante, que é a água sanitária. Algumas pessoas utilizam a marca, né? Eu não posso dizer o nome de marca aqui, nem sei. Mas a água sanitária, que tem que ser diluída em água, que muita gente pega a água sanitária e joga no chão, né, para poder limpar. Ela tem que ser diluída em água para ter o poder de sanitizar e de higienizar. Então, assim, são equipamentos e são produtos de fácil acesso, né? Lavagem das mãos, sabonete, água sanitária. Talvez quem não tenha a disponibilidade de comprar o álcool pode estar lavando com maior recorrência as mãos, mas lavando a mão, não só a palma da mão, né, onde a gente pega. Tem que limpar o pulso, tem que limpar a outra parte da mão também, entre os dedos. A gente tem que fazer uma lavagem mais correta em relação a isso. Compartilhar objetos e todas aquelas informações que a gente vem dando. Então, não é o momento, afirmando a Mairi de novo, o risco, né, de ter novos casos. Amanhã a gente tem sempre estar aqui dia de sexta. Amanhã eu vou estar aqui de novo, Diego, já pedindo autorização, e eu não quero dar a notícia de outro caso confirmado. Então, isso não só depende da gente, depende de você. Você que está me escutando. Então, é o momento de cuidar da sua família, de cuidar de você e cuidar da sua família. As pessoas que estão se arriscando a isso nesse exato momento correm um risco seríssimo, seríssimo, de contrair a Covid-19. Então, a gente está alertando a população, acendeu, né, outro alerta no município. Essa pessoa não teve contato com ninguém de fora, pelo menos o que foi relatado até então. A equipe está já na rua fazendo novos testes e novos contatos, né? Então, a gente está alertando isso. Reforçando as medidas sanitárias, né, definidas para evitar a disseminação da Covid, a questão da utilização de máscaras, que tem gente ainda que se recusa a utilizar, realizando higienização adequada das mãos, evitando o contato físico, mantenha a distância mínima de 2 metros, né, se mantendo em domicílio sempre que possível. Então, estou aqui novamente para reforçar a necessidade dessas medidas preventivas e restritivas para evitar a proliferação do novo coronavírus em Mairi, já que ele está já instalado. Ô Silvia, então, infelizmente, você vem à rádio hoje para trazer informações tristes e percebemos que a situação em nosso município é preocupante. É de alerta, como foi dito por você, porque o nosso nível de isolamento social está muito longe do ideal e também, infelizmente, o vírus está crescendo no município. Já o número de pessoas, melhor dizendo, infectadas está aumentando. Isso. Então, assim, Diego, como foi divulgado no boletim agora, às 12 horas, são 66 notificações, 13 casos suspeitos ainda para ter resultado. A gente está com esses 13 casos suspeitos. Então, ao decorrer dos dias aí, a gente vai estar dando a notícia desses casos suspeitos, né, com 3 casos confirmados em nosso município e 50 casos descartados. Então, a gente ainda tem esses 13 casos. Como surgir um caso novo, a gente vai entrar em contato com todas as pessoas de contato desse novo caso. E aí pode surgir novos casos hoje também, né, ao realizar o teste rápido. Então, assim, eu vim, Diego, de novo com o compromisso de informar essa população, né? A gente falei com você, toda vez que tivesse eu estaria aqui, né? Estaria informando a população até para ganhar maior amplitude da notícia, para as pessoas ficarem sabendo. A gente não está medindo esforços para tomar todas as providências cabíveis. A gente fez até uma aquisição de testes rápidos, a gente vai fazer... vai testar todos os profissionais de saúde, né? A gente vai possivelmente fazer uma testagem maior de pessoas, mesmo que não tenha contato, mesmo que não esteja sintomas, para ver se a gente consegue identificar onde pode acontecer uma possível proliferação de novos casos. Muito bem. E nesse momento, o que devemos pedir é o apoio da população mais uma vez, né? Porque Exato. A Secretaria está fazendo a sua parte. Estamos acompanhando diariamente na mídia que a Secretaria tem realizado várias ações, né? Eu estou aqui com a informação onde ações da Secretaria de Saúde
estão sendo realizadas para orientar o comércio e evitar a proliferação do novo coronavírus em Mairi. A equipe da Secretaria de Saúde esteve visitando comércios, né, isso, orientando e também fiscalizando para ver se, de fato, os comerciantes estão cumprindo as medidas adotadas no decreto, não é isso? Reforçando, não é o momento de inventar desculpas para não cumprir a medida que está sendo orientada. Não, todo mundo vai querer escapulir ou falar de um jeito, entendeu? Eu não sabia do decreto, eu não sabia que isso estava acontecendo. O decreto foi sexta-feira passada, quinta para sexta, e aí as pessoas ainda insistem em tentar burlar de alguma forma. Não é o momento. Não é o momento. Eu falei, Diego, que o vírus tem esse tipo de comportamento em várias fases. Então a gente está na fase de proliferação, né? Já está passando. Nessa fase de proliferação a gente tem esses 15 dias, foi o que eu pedi para que o comércio ficasse fechado em decorrência disso, para ter o menor número de pessoas circulando. A gente não atingiu o índice de isolamento, não atingimos. E tem muitas pessoas que já estão nessa fase que chama de fase inflamatória. A partir do momento que o vírus penetra, né, que você contrai o vírus no seu corpo, ele vai se comportar de diversas formas, entendeu? Como eu acabei de falar aqui com você. Então, foi uma dificuldade de não estar sentindo o cheiro das coisas. Então, ele pode atingir qualquer parte do seu corpo. Antigamente, algumas pessoas achavam que o vírus estava relacionado só à tosse, né, à falta de ar. Só e hoje, por exemplo, comum, né? Então, porque as pessoas, quando se agravavam, chegavam a essa situação, se não fosse identificada anteriormente. Então, se chegasse a essa conclusão, é porque ele já estava em um grau de proliferação muito mais rápida. Então, ele pode atingir qualquer parte do seu corpo. E aí as pessoas precisam entender isso, que o comportamento desse vírus ainda está sendo estudado. E o que se sabe dele é que ele é muito contagioso. Muito contagioso. E que, se não tomar as medidas que a gente está propondo, que a gente está falando, vai ter mais proliferação e novos casos no município de Mairi. Eu ontem também estava lendo, Diego, e eu achei interessante, o governo da Singapura, o Ministério da Saúde de lá, ele fez um estudo de como o vírus chegou a Singapura. Eu achei bem interessante. Ele fez a pesquisa das primeiras pessoas diagnosticadas e viram que todas essas pessoas estiveram na igreja, em uma igreja. De 190 a 141 pessoas tinham ido a essa igreja. Nessa igreja, a igreja tinha câmeras e tudo, eles diagnosticaram, identificaram um casal de chinês que tinha chegado há pouco tempo de Wuhan, que é onde começou... onde foi identificado o vírus e onde começou essa disseminação. Então, esse casal não estava sentindo nada. Sim. Ele não sentiu nada. E sentou em um ponto daqueles bancos da igreja. E a maioria das pessoas que teve contato, né, não foi contato de pegar, não. As pessoas que estavam mais próximas daquele banco contraíram o vírus. E o que eu achei interessante, Diego, que tinha uma pessoa que tinha ido na igreja, mas não foi o dia que o casal de chinês teve. Mas foi observado na câmera que ele foi no outro dia e sentou no mesmo lugar que o chinês estava. Isso daí você pode pesquisar, tá no G1. Tá... Foi contaminado também. Foi contaminado também. Então, assim, ele tem um alto grau do que a gente chama de contagiosidade. Então, é fácil pegar. E se você não tomar todas as medidas que a gente está propondo... Novamente, eu cheguei para você e falei, se as pessoas continuarem na rua, desobedecendo as regras, desobedecendo o que o Ministério da Saúde está propondo, aos decretos que a gente está colocando, vai ter novos casos. E você viu que foi num período bem curto? Exatamente. Né? Você viu que foi num período bem curto? Então amanhã, Diego, espero que não, a gente vai ter, eu espero que sejam todos descartados, né? Mas amanhã a gente pode ter resultados satisfatórios ou não. Então, novamente, aí amanhã é dia de sexta. Tem gente que vem da zona rural aqui para Mairi porque quer fazer alguma coisa em Mairi porque não aguenta mais ficar em casa. Não é o momento. De novo, assim, pausadamente, não é o momento. E a partir de amanhã que as pessoas costumam colocar
barracas na rua, né? Porque o decreto foi publicado proibindo a realização da feira, mas acompanhamos nos últimos dias que as pessoas só fez mudar de local, né? Exato. Vamos ver se já com esses casos confirmados e esse grande número de casos suspeitos, a doença já em nosso município, já crescendo a cada dia que passa, se as pessoas vão se conscientizar e vão deixar de cometer essas infrações, podemos chamar assim, né? E eu queria também, Diego, tem algumas pessoas que ficam cobrando onde é a localidade, às vezes ficam me passando o card de outros municípios, qual é a localidade, qual não é a localidade. Eu fui questionado sobre isso agora aqui no Facebook. E aí eu quero falar isso porque o sigilo, ele é importante e necessário, né? Então, para manter os dados da pessoa. E a gente só vai divulgar a partir do momento que tiver autorização da família. Então, eu quero reiterar que só será divulgado o nome do caso e o local se o paciente expresse de vontade própria que isso aconteça. Sim. Então, nós vamos entrar em contato, pedir essa autorização. A partir do momento que tiver um número maior de casos, a gente começa a divulgar. Mas, nesse exato momento, a gente precisa pedir autorização, né, para que seja divulgado não o nome, mas pelo menos o local. Entendeu, Diego? Então, aguarda um pouco, né? As pessoas querem que coloque isso nesse exato momento, pedindo um pouco de paciência, mas a gente precisa da autorização. Então, quando a gente tem um diagnóstico de qualquer outro tipo de doença estabelecida, a gente tem um tempo, né, para poder assimilar aquele resultado, Diego. Né, um tempo, e esse tempo a gente precisa respeitar a família antes de qualquer momento, porque às vezes quando divulga, Sim. a família fica tensa, então é um momento de acolhimento, né, da gente entrar, de a gente acalmar, é o momento agora de estar rastreando todos os contatos que a pessoa teve, fazendo os exames. Então calma, porque as pessoas já querem que eu diga o boletim e o bairro e o local onde essa pessoa está. Então eu estou pedindo à população um pouco um pouco de paciência em relação a isso na divulgação, porque não é o momento agora, entendeu? Inclusive, você falou que se divulgar, a família fica tensa. Um ponto também que eu acho que acontece, que não deveria acontecer, mas rola até um pouco de preconceito, né? As pessoas, ao invés de mandar uma mensagem positiva para a família Exato. dessa pessoa, faz totalmente diferente, né? Deixando a família ainda mais preocupada, ainda mais numa situação complicada. Até nós, profissionais de saúde, a gente está passando na rua e o pessoal tem olhado um pouco de lado, não quer contato, não quer, então... Até profissional de saúde está sofrendo muito com isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou ter contato com ela mesmo, como é que essa pessoa teve contato com a outra. Então, assim, não faça isso, dê apoio nesse momento. E é fundamental, não é agora, não é a hora de julgar ninguém, de apontar ninguém. Entendeu, Diego? Ô, Silvio, e também as pessoas, em conversa com algumas pessoas, a gente percebe que a preocupação em saber quem está com a doença pensando assim, que vai evitar o contato com tanto essa pessoa como também as pessoas que teve contato com essa pessoa. Mas eu acredito, meu ponto de vista, que não precisa saber quem é a pessoa se você cumprir as regras, ficar em casa, né? Pronto, você falou tudo. Porque se ficar em casa não vai ter contato nem com a pessoa e nem com quem teve contato com essa pessoa. Não vai né? ter. Seguiu as medidas de higiene, seguiu a regra, gente, observe, não é o momento, a curva do Brasil inteiro está em ascensão, aumentando o número de casos. A gente teve o maior número de óbitos ainda essa semana. Novamente o Brasil está ocorrendo isso no Brasil inteiro. Não desconfie. A gente falou a questão do negacionismo, que as pessoas negam que a doença existe, nega que a doença, né, chegou ao município. Não acredita que aquela pessoa, mesmo com tantos resultados, não acredita que aquela pessoa está com a doença. Então, não é o momento, acredite, porque se você não acreditar, Diego, você pode também contrair. É verdade. Né, o que a gente está falando. Então, se tomar todas as medidas, se fazer o que é correto, a gente vai se cuidar em relação a isso. Ô, Silvia, também a gente vê as pessoas nas redes sociais cobrando barreiras. Agora eu vi aqui, dei uma olhada nos comentários, vi o pessoal do Angico cobrando barreiras, mas... já está acontecendo esse trabalho, né? Já. No Angico mesmo a gente fez as barreiras esse final de semana, que é o período de maior movimento no município. Sim. Então foi sexta, sábado e domingo.
E Diego, é difícil em relação ao Angico. E é difícil, porque no Angico mesmo teve uma resistência absurda de as pessoas que estarem passando pelas barreiras obedecer às regras e às orientações. Então, lá mesmo a gente correu um risco, uma profissional de saúde que estava na barreira e uma pessoa passou direto, enfim. Até agradecer a ela, que a gente sabe que a gente toma esse susto. E quem está nessas barreiras não é fácil. Não é fácil, Diego. É sol, é chuva. Eu digo que trabalhar com educação em saúde é difícil demais, de estar ali orientando a pessoa e a pessoa se acha no direito de dizer desaforo a quem está ali. Né? Então passa na barreira, eu não vou obedecer, eu não vou fazer, vocês estão aí para quê? Isso não existe. E quem está na barreira escuta isso diariamente. Diariamente. Você está ali né, com tanta pressão, tentando ser efetivo, né, dando a orientação, passar na barreira só se for necessário, sair de Mairi só se for necessário, as pessoas estão saindo. Ontem mesmo, Feira de Santana, foram 111 casos confirmados num dia só. E as pessoas insistem em ir para a Feira de Santana, insistem em Capim Grosso, insistem em Jacobina, não sei qual a real necessidade. Né? Então, não vai para médico, a gente realmente sabe, não é um período de urgência agora, e continua fazendo isso. Então, a gente aumentou o número das barreiras, né? A gente recuou a barreira aqui para a entrada do RevV, porque a gente tinha barreira vindo de Baixa Grande. Quando vinha de Baixa Grande, tem muita gente que não entra em Mairi, só passa no contorno de Mairi, então nem entra. Isso. E aquela barreira estava barrando essas pessoas, né? E os caminhoneiros. E o que acontecia? Às vezes a pessoa não passava na nossa barreira porque não queria seguir a orientação de estar ali, passar devagar, porque tem gente, Diego, que passa na barreira a 100 por hora. Exatamente. Né? Então estava sendo orientada e a pessoa não passava, descia aqui para a entrada, sim, sem passar pela barreira, e aí a gente recuou essa barreira aqui para o RevV, próxima a Praça da Juventude. Sim, sim. Né? Muita gente me questionou, por exemplo, a barreira na saída ali de Vaz da Roça. Por que não botar no triângulo vindo de Vaz da Roça? Pelo mesmo motivo. Tem muita gente que não para em Mairi, é só passando, e o fluxo de pessoas passa direto. Então, o que foi que a gente fez? Fechou todos os acessos que entra a Mairi. Então, todos os acessos. E durante o contorno, a gente aumentou mais 2 barreiras. Né, que é a barreira ali que desce para Suzete, vindo do Coqueiro para Suzete, e a outra barreira que vem do Angico e entra ali na 7 de setembro. E uma outra barreira que vem da Boa Paz e do Bom Sucesso, que é o pessoal que vem da zona rural para Mairi. Então, a gente, de 2 barreiras, no município de Mairi, a gente aumentou para 5 e 2 no Angico. Então, a gente aumentou para 7 barreiras. Mas, novamente, reitero, né? Nós não estamos aqui para eximir a pessoa o direito de ir e vir. Nós não estamos, né? Que muita gente fala, eu estou vindo de São Paulo, não tenho como me sustentar aqui, eu tenho que ir para aí, ótimo. Mas é assim, a gente entende o seu lado, mas eu quero que essas pessoas entendam o nosso lado também. Se chegou, fique em casa, permanece em isolamento. Agora as pessoas chegam, no outro dia já saem na rua para poder visitar, já sai para tirar dinheiro, já sai para comprar alguma coisa na farmácia, é isso que é errado. Muitas vezes até realizar um social, né? Exato, que a maioria das vezes é isso. Eu quero ver aquela pessoa que eu não via há anos, entendeu? No outro caso teve isso, teve contato com pessoas de Salvador que veio aqui ver a família, enfim. Nesse outro caso não tem esse contato, mas essas pessoas que estão chegando, que estão passando, que passam nas barreiras, já que a gente não pode eximir. Muita gente, Diego, vem questionando, fecha tudo, barra, ninguém passa, a gente não pode fazer isso. Tem gente que falou assim, por que não fechar tudo de vez, lockdown? Então, assim, para estar lockdown, para fechar tudo, para não sair, a gente tem que ter critério. Recolher, né? O pessoal fala muito sobre isso também. Tem que ter critério. Então, as pessoas, é um momento também né, que as pessoas têm que ter cuidado. E a gente está ressaltando essa importância, só que cada vez está mais difícil falar isso, Diego. A gente está cansando. E aí muita gente questiona, por exemplo, São Paulo, que tem o maior número de casos, começou a abrir tudo, esqueceu o lockdown, né? Municípios da região aqui também.
Então, assim, a gestão pública, ela tem todos os critérios, né, para dizer que está tomando as medidas. Mas se as pessoas não estão obedecendo, se as pessoas, já que a gente vive numa democracia, não está querendo aceitar isso, tem alguns governos que estão flexibilizando. E flexibilizando é pior ainda. Isso está deixando bem claro. Isso é pior ainda. Então, assim, a gente está tomando as medidas, todas as medidas cabíveis, né? A gente iniciou essa campanha para evitar a propagação do vírus em Mairi antes do carnaval, né? A gente conseguiu fazer algumas atividades até nas escolas, antes do fechamento, de orientação como deveria, né, distribuindo cartazes muito antes do carnaval. Logo depois, a gente fez a reunião com a gestão, com secretários, com prefeitos, para ver o que cada secretaria pode fazer, a importância de conversar sobre esse assunto. Posteriormente, a gente treinou todas as equipes, quais seriam as medidas, a gente fez o plano municipal de contingência, discutiu, a equipe leu e releu o que deveria ser feito. Por isso que eu falei, no primeiro caso, eu fiquei muito feliz com a equipe, porque fez o protocolo certinho de como deveria fazer. E de lá para cá foram muitas medidas divulgadas aí, vocês estão vendo, e o que a gente reitera, da mesma forma que eu conversei até com os garis, Diego, e falando para eles que o que evita a propagação do coronavírus é a limpeza, que é o que eles fazem, né? Então, você limpando corretamente, você mantendo o distanciamento social, evita essa propagação, e novamente eu vim aqui falar sobre isso. Muito bem, Silvia, você tocou nesse assunto, mas realmente é uma grande insatisfação de boa parte da população. Muitos até entram em contato comigo em relação a isso mesmo, que não pode proibir as pessoas de vir ao município, mas tem pessoas que estão vindo de outras cidades, inclusive que já tem casos confirmados da doença, e andando na rua, ficando na porta de casa batendo papo com os amigos, né? Às vezes até matando a saudade, passou muito tempo fora do município. E as pessoas, muitos, eu percebo que tem até um receio de entrar em contato com a equipe, talvez pensando que a pessoa pode descobrir quem está avisando e achar ruim. Isso pode acontecer. Então, o que você tem a dizer para essas pessoas? Muitas pessoas têm essa insatisfação, ver outras pessoas vindo de outro município, não respeitando as medidas, ficando aí de boa como se fosse uma temporada de férias. O que fazer nesse momento? O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu tenho a dizer que você está contribuindo para a propagação do coronavírus. Eu tenho a dizer isso. Porque sabe quais são as medidas? Receio de quê? De fazer o que é certo? Entendeu, Diego? Receio de quê? De você adoecer? De adoecer sua família? Qual é o receio? A partir do momento que essa pessoa começa a sair, você diz, rapaz, fica em casa, você não está sendo monitorado, está saindo por quê? As pessoas vão começar, como ele vai ter... As pessoas começarem a falar isso, essas pessoas vão começar a realmente obedecer. Eu te digo uma coisa bem clara. Ontem a gente também estava conversando com os açougueiros do Angico, e a gente reforçando a importância. Eu falei assim, antigamente quando a pessoa saía de máscara na rua, todo mundo apontava, ó, para aquela... saindo de máscara. Hoje você aponta quem não está de máscara. Por que você está saindo sem máscara? Então, houve o inverso em relação a isso. E eu falei que mudança de costume